do desperdício. Sabe por quê, Kildare? Quando eu sou professora de matérias gerenciais, e aí quando eu estou falando de finanças com os meus alunos, todo mundo pensa muito em faturamento, em venda, em divulgação, em como fazer mais. Mas ninguém lembra que, muitas vezes, faturar mais não significa lucrar mais. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do PerformaCast. Hoje PerformaCast e EngranaCast. Vai ser um episódio bem bacana, bem legal. Então com pessoas aqui bem interessantes, pessoas que entendem bastante da indústria. E nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Como que a indústria pode aumentar a eficiência, economizar. Vamos supor, você economiza na energia e depois você investe em um processo para economizar mais energia. Será que isso é possível? A gente vai bater um papo aqui sobre isso. E eu vou começar aqui pedindo a cada um para se apresentar, para o pessoal conhecer quem está presente com a gente aqui. Bom, muito prazer, pessoal. Eu sou a doutora Luciana Stancioli, sou advogada de formação, sou professora, sou administradora e venho agregar aqui no time do PerformaCast hoje, explicando sobre um evento muito especial. Na verdade, é uma série de 4 eventos que a gente vai lançar na cidade de Divinópolis, por isso que vocês estão me recebendo aqui com todo carinho. E o que eu quero que todo mundo que está assistindo esse episódio hoje saia daqui com isso na cabeça. Que nosso evento é feito para 2 motivos principais. 1, compartilhar conhecimento. 2, gerar network. A gente está realizando esse evento para que várias pessoas, players da cidade, indústrias, autoridades, secretarias, prefeituras, todas essas pessoas consigam se conectar, inclusive também com empresas, que estarão aqui, empresas e instituições como o Senai, que estarão palestrando e fornecendo conhecimento de soluções para essas pessoas, possam se conectar e descobrir que até aqui mesmo na região existem muitas formas de você economizar dinheiro, trabalhar com mais assertividade e lucrar mais usando serviços que estão aqui do seu lado e que talvez você ainda nem saiba. É muito importante, né? Maicon, se apresenta aí pra gente, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maicon, sou instrutor do Senai até então e agora analista de tecnologia. Sou engenheiro eletricista de formação, também possuo mestrado na área de eletrônica. A gente hoje atua mais com foco em oferecer tecnologia e soluções, voltadas para a indústria 4.0, usando os conceitos da indústria 4.0 para atender as indústrias da região. Da mesma forma que o Luciano falou, que a gente quer proporcionar para essas empresas, primeiro, conseguir ter tecnologias suficientes para melhorar os processos, ter mais eficiência no processo e, claro, aumentar também o lucro, Não só isso, mas também gerar mais emprego na região e oferecer mais segurança também nos processos delas. Tudo usando esses conceitos aí. Hoje a gente atende toda essa região centro-oeste, tá? Então tem não somente eu como analista, a gente tem um time, então a gente atende na área de eficiência energética, atende na área de Lean Manufacturing, que a gente pode até falar sobre isso depois, explicar com mais detalhes sobre isso. E a gente atende também a área, no geral aqui, de confecção, é uma área muito forte. Então essa área da confecção, ao contrário que o pessoal acha que a China, vai dominar e tudo, mas Divinópolis ainda é muito forte. Então a gente tem feito grandes trabalhos dentro dessas empresas aí de confecção para alavancar, realmente para gerar competitividade com a China, que lá vai realmente tomando uma proporção gigantesca dentro do Brasil. Então o que a gente não quer deixar de acontecer, uma das coisas que a gente não quer que aconteça é isso, que Divinópolis deixe de ser um polo da confecção. E o Senai, em parceria, a gente oferece, claro que a gente tem a mão de obra, o Senai é conhecido por isso, principalmente, mas hoje a gente atua muito na área de consultoria. Então, a gente tem um time que tá em formação, mas que já vem com pessoas bastante experientes. Eu já trabalhei na indústria há alguns anos, depois eu resolvi seguir essa área da docência, e agora estou voltando como consultor para a indústria através do Senai e da FIENG. Excelente. E aí, João Paulo? Fala pra gente um pouquinho sobre você aí. Prazer, pessoal. Meu nome é João Paulo. Eu também sou instrutor de Senai, agora estou passando para analista também de tecnologia 4.0, junto com o Maicon. Minha formação é engenharia eletrônica e eu sou pós-graduado em automação, tá? Um desses pilares que o Maicon falou de tecnologias 4.0 é a manufatura aditiva, impressão 3D,
eu entro mais na parte 4.0 oferecendo esse tipo de produto. Então, a indústria precisa de prototipagem, de peças, às vezes até de peça final. Por exemplo, tem empresas aqui que fabricam moinho para mineração e quer apresentar o seu produto numa feira e não consegue levar um moinho porque o moinho é muito grande. Então, a gente faz um protótipo que seja fácil de transportar, que ela possa apresentar em determinada feira, mostrar a funcionalidade do seu produto. E esse mundo de impressão 3D não tem uma limitação, né? Então eu entro mais apoiando o Maicon nessa parte das impressoras 3D. Sensacional. Ô, Luciana, vamos voltar na história aí, né? Vamos contar pro pessoal aqui de onde surgiu, né, essa conexão, né? O Engrena Cast chegar até o Performa Cast e a gente fazer essa parceria nesse evento, né? Então me conta, né? Teve um evento que foi um sucesso, né, na Cidade de Luz e com isso abriu portas, né? O prefeito da cidade vizinha falou que quer levar para outra cidade, Divinópolis quer trazer para cá também e acabou que virou um negócio bacana, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história aí. Bom, na verdade, eu sempre volto nas duas palavras, né? É conhecimento e networking. A ideia nasceu disso. Eu sou professora aqui no Centro-Oeste também, na Cidade de Luz, na FASF. Mandar um beijo para minha diretora, para os meus colegas professores, para os meus alunos. E o que eu queria? Eu queria fazer um evento, que foi o evento de luz, onde eu e o Edgar, a gente se conectou mais, o Edgar da FIENG, né? E o prefeito de Bom Despacho, Bertolino, também estava presente nesse evento. Mas qual que era a minha ideia quando eu criei o evento lá em Luz? Eu queria trazer conhecimento para os meus alunos e para o empresariado local, porque eu sou mineira e eu sou bairrista mesmo, eu acredito muito no nosso estado. Então, eu sei que nós temos muito potencial. O que às vezes nos falta é um pouco mais de conversa mesmo, de um saber o que o outro tem, né? Da gente conseguir fazer essa ponte. Então, eu queria trazer conhecimento para o empresariado local da cidade que eu trabalho, que eu acreditava que poderia deslanchar ainda mais, para os meus alunos, que eu queria trazer uma visão de mundo diferente. E, com isso, o network todo, né? Que aconteceria ali durante aquela feira. Era uma feira acadêmica, só que ela tomou uma proporção muito maior. E a partir desse exemplo de sucesso que impressionou o nosso prefeito de Bom Despacho, Bertolina, da de Bom Despacho, o evento final, né, do nosso evento vai ser em Bom Despacho. Então, impressionou o Bertolino, impressionou ao Edgar, impressionou também os nossos parceiros do Invest Minas que estavam com a gente, e nós resolvemos fazer algo maior, que aí não tivesse somente vinculado à parte acadêmica, e trouxemos esse pack de 4 eventos sendo lançado na cidade de Divinópolis para cá. Kildare veio por meio da conexão do Edgar, porque você já tinha feito um evento muito bem sucedido também, que foi o Chopp e Negócio. Chopp e Negócio. E aí, quando o Edgar participou do seu evento, ele falou, tem total sentido. E aí nos conectamos e você está aí brilhantemente nos ajudando na organização, trazendo, né, pessoal também, você por estar engajado com o empresariado local na CDL, é uma excelente conexão. E aí nós trouxemos esse exemplo de sucesso que já funcionou em Luz, já gerou muito negócio para os parceiros envolvidos em Luz e pretendemos aí, tenho certeza que vamos alcançar, gerar muito mais negócio para a nossa região Centro-Oeste, porque no fim do dia o que eu quero é fazer a minha região crescer, porque eu sou daqui e eu tenho mais que ajudar os meus, né? É isso aí, eu lembrei de um caso do Afiar Machado, vocês lembram dessa metáfora? Diz que tinha um fortão, né? E aprendeu com um senhor que cortava, um lenhador, cortava muitas árvores. Aí esse fortão falou assim, agora eu já aprendi, eu já consigo desafiar meu mestre. Desafiou ele, né? Ele falou, vamos ver quem corta mais lenha, né? E começou o desafio, né? O mestre topou o desafio, bem velhinho, o outro bem forte. E foi. No início do dia, né, o mais forte cortou muitas árvores, o outro tava lá naquele ritmo dele, né? Chegou uma hora, olhava lá, o velhinho tava lá sentado. Falou, não, eu vou ganhar dele, com certeza. No final das contas, né, o mestre ganhou, né? O experiente ganhou. Aí, falou assim, mas como que você conseguiu ganhar? Olhar para você estava toda hora sentado, eu tava ali fazendo muito serviço. Pois é, eu tava ali afiando meu machado, né? Eu tava pegando, deixando o machado afiado. E aí, o que eu acho que, né, a gente pode trazer essa metáfora aqui, porque quando o cara tá lá na indústria, focado na indústria, na produção, às vezes tem coisa do lado dele ali,
né? O Senai do lado dele, e ele não sabe de um recurso que ele pode fazer para aumentar a eficiência, né? Pode economizar energia e essa economia em dinheiro, né? Que vira dinheiro, né? Por exemplo, você muda uma forma de contratar energia, sobra dinheiro. Sobrou dinheiro, eu vou investir em quê? Vou colocar no bolso ou vou colocar em mais recursos, deixar a minha indústria mais eficiente ainda para economizar mais energia e produzir mais. E aí você falou uma coisa muito legal, Michael, você gera mais emprego, por quê? Você está mais eficiente, às vezes é o contrário que o pessoal pensa, vou demitir pessoas porque eu melhorei a eficiência. Na verdade, você passa a ter mais recursos para você contratar uma pessoa que tem mais conhecimento para poder aumentar a produtividade, né? E quando eu estava conversando, né, com o Edgar sobre um briefing sobre esse evento, ele me, né, trazendo a ideia do evento, ele falou o que é o interesse, né, da FIENG, né, do Senai, é de trazer esse conhecimento, porque às vezes, por exemplo, o pessoal falha na gestão e com isso acaba que perde a eficiência, né? Então, como que essa parceria fica legal? Porque o governo vai lá e conhece o que o Senai pode oferecer para as prefeituras. As prefeituras aderindo a esses programas, a indústria vai conseguir isso com mais facilidade. A indústria absorvendo isso, ela vai conseguir aumentar a produtividade. Então, assim, é um ecossistema muito interessante, né, que conectado ali vai gerar vários ganhos em vários setores, né? E aí, o que eu gosto muito de trazer essa ideia do Ofiel Machado, por quê? Porque se a gente não para ouvir o que está acontecendo de bom, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou ficar uma tarde lá, vou perder uma tarde de trabalho, mas na verdade você vai ganhar, talvez, horas e dias, né? Porque você vai pegar algum conceito ali e vai colocar em prática, né? Então eu acredito muito nesses momentos, tanto de network quanto de conhecimento, né? Porque é o momento que a gente tem ali de ver o que a gente está errando e como que a gente pode aumentar aquilo ali, né? Então, assim, vamos fazer um briefingzinho do que vai rolar, né? Quais seriam uns temas, né, que a gente trouxe aqui para a gente abordar lá. O primeiro deles, gente, é o que o Hilder falou sobre essa questão da economia, e aí eu vou abrir para os meninos do Senai explicarem esse assunto muito melhor do que eu, né? Mas quando você falou, eu lembrei, é a questão do desperdício. Sabe por quê, Hilder? Quando eu sou professora de matérias gerenciais, e aí quando eu estou falando de finanças com os meus alunos, todo mundo pensa muito em faturamento, em venda, em divulgação, em como fazer mais. Mas ninguém lembra que, muitas vezes, faturar mais não significa lucrar mais. Porque a palavrinha desperdício, e aí eu acho muito legal vocês explicarem a questão do Lean Manufacturing, né? Ela muitas vezes quebra a empresa antes da falta de faturamento. Porque todo mundo gosta de olhar para a porta da frente, mas ninguém quer olhar para a porta dos fundos. Não é verdade? Então, vou abrir a fala para vocês, meninos, para vocês explicarem esse, que eu acho que é um tema muito pertinente e vai estar lá entre os temas trabalhados no nosso cronograma. Então, o Lean Manufacturing é uma ferramenta que a gente usa, né? O conceito que a gente usa para tornar um processo mais enxuto, mais produtivo. Por exemplo, alguns casos que nós já fizemos que aumentou bastante. Lá em Cajuru tinha uma empresa de móveis, só que eles montavam cadeiras. Só que não seguia pra você montar uma cadeira, você tem uma ordem, né? Uma sequência de montagem. E o que precisa ser fabricado também tem que estar próximo do outro. Lá não, lá as pessoas, o pé da cadeira está num lugar, o encosto está em outro e tudo muito longe, então gerava deslocamento. O que a gente faz, por exemplo? A gente vai lá e cronometra. Vamos cronometrar aqui. Quanto que essa pessoa gasta de deslocamento, né, a pé, dentro da empresa, que indústria, né, então, para quem conhece, é um ambiente gigante, tem empresas aqui em Divinópolis que ocupam 2 bairros, né, de tamanho. Então é muito longe. Quanto tempo que essa pessoa gasta para ir lá e voltar para pegar o que ela precisa para montar a cadeira? Gastou 5 minutos. E se eu pegar isso aqui e levar para próxima colocar as peças de ordem sequencial, uma próxima da outra? Agora ela tá gastando 30 segundos. Então eu produzia 100 cadeiras por dia, agora estou produzindo 125, 130. Então o Lean, além disso, também é tornar o processo mais enxuto. Por exemplo, eliminar etapas desnecessárias. Realocar pessoas que estão fazendo um trabalho que talvez seriam melhor em outro. Então a gente olha isso tudo para tornar o processo, aumentar a produção, né? A gente sempre trabalha com meta de produção, essa empresa aqui pretende aumentar em 10%. Como que a gente vai fazer isso? Aí nós vamos olhar.
A gente precisa reduzir custo de energia elétrica, precisa reduzir como que esse pessoal está se deslocando lá dentro, como as máquinas estão no layout, né, da empresa. Pode ser um layout errado. Eu vou lá, simplesmente mexo no layout da empresa e aumento 30%. Já aconteceu. Então, o conceito de Lean Manufacturing traz esse tipo de benefício para a empresa. Se o João quiser complementar também, de alguns, eu sou mais focado aqui em Genópolis, o João Paulo trabalhou no Senai de Nova Serrana. Lá a parte calçada é muito forte. Eles atuaram muito nessa parte de Lean Manufacturing lá dentro das empresas. Então, até deixei de contar também alguns cases, né, que eles fizeram lá, nesses mais de uma década de Senai aí já que ele tem. Ele também vai trazer alguns casos que a gente pegou. Depois pode até voltar também e trazer outros, né? Que eu acho que essa parte, esses nomes em inglês, né? Querendo ou não, o pessoal acaba achando que é um pouco, né? Muita frescura, eu não quero isso. Por que eu vou trazer isso? Mas depois que você vê a primeira vez, você tem que sentir o feeling da coisa a primeira vez, fazer um teste. Assim, não, realmente, isso aqui pra mim funciona, isso pra mim não funciona. Mas o que a gente tem visto é que 99% dos casos, quem vê apaixona, né? E fala assim, ó, não, beleza, o que mais que você tem pra me oferecer agora? Então, deixa até o João falar, se tiver algum caso também que você queira falar sobre Lean, ou explicar até melhor do que eu também. João Paulo já tá com os cabelos brancos, né? De tanto ensinar. Nossa, na indústria calçadista ele devia estar com a cabeça toda branca. Mas o que acontece? Até complementando o que o Mike falou, não é só trazer, né, as peças que a gente vai montar mais para perto, porque a gente realmente desenha o percurso que a pessoa faz de ir buscar. A gente chama até de diagrama de trajeto. Então, se a pessoa vai lá, quando a gente tira para fazer esse atendimento à empresa, a gente escolhe um funcionário, não pode ser o funcionário melhor da empresa, claro, porque senão vai dar ruim. E nem pode ser o pior, porque senão vai jogar a média para baixo. Então, mas não conta que a gente tá pegando o mediano, né? Ou seja, aquela que a gente segue fica se sentindo especial. Isso, aí a gente segue ele o dia inteiro. Cronometra tudo que ele faz, desenha o trajeto dele o tempo inteiro. Por quê? Porque esse deslocamento é um desperdício de energia do funcionário. Sim. Então, se ele desloca demais, no meio do turno dele, ele já começa a cair o rendimento, porque já está cansado, né? Então, isso é importante da gente avaliar. Outra coisa que a gente avalia também são todas as etapas do processo. Então, anotando mesmo, anota todas as etapas, porque tem etapa que a gente chama que é incidental. O que é incidental? Não agrega valor, mas eu não posso tirar. Né? Por exemplo, pegar uma peça e colocar na mesa para poder trabalhar nela ali, ou seja, não vai dar valor no meu produto, eu não vou ganhar nada, mas eu não posso tirar, porque eu não posso trabalhar com ela na mão. Agora, a gente vai medindo as etapas e vê etapa que não agrega valor e que não tem problema tirar do processo, a gente tira do processo. Talvez eles estão fazendo coisa repetitiva, repetitiva ali, então a intenção do Lean é isso. Depois, tem a ferramenta de cronoanálise, que é realmente cronometrar o tempo que ele gasta para fazer uma determinada coisa, mudar o layout e cronometrar o tempo de novo para ver se melhorou ou se não melhorou. Então, tudo anotado, gera um monte de planilhas. E depois que está tudo pronto, aí a gente entra com o Kaizen. Né? O que é o Kaizen? Melhoria contínua. Acabamos, fizemos um layout novo, tudo novo na empresa, vamos começar tudo de novo. Né? O que a gente pode melhorar mais? O que pode melhorar mais? Depois que acabou, beleza, começar de novo. Sempre tem alguma coisa para melhorar a mais. Um exemplo de desperdício de energia, por exemplo, uma máquina igual uma injetora, que fabrica sola de sapato, Nova Serrana, tem demais. A máquina prensa a matriz e injeta o PVC lá dentro, por exemplo, para poder fazer a sola. Se o óleo da máquina começar a esquentar, a máquina para de prensar o tanto que precisa, ela perde esse poder de prensagem ali. Aí a matriz fica um pouquinho aberta, mas um pouquinho assim que a gente não vê. Aí a sola fica, por exemplo, 10 gramas mais pesada. Se o empresário pegar uma sola no começo do dia e no final do dia, ele não vai sentir essa diferença. Mas tem empresa que injeta 2.000 solas por dia. Aí 10 gramas no final do ano, dava para contratar um profissional só para ficar dando manutenção na máquina. Que é uma das coisas que a indústria 4.0 chega oferecendo, que a gente oferece, é a questão do Big Data. Ou seja, nós conseguimos fazer um monitoramento dessa máquina, gerar um banco de dados enorme, e a partir desse banco de dados, a pessoa da empresa, o empresário consegue tomar decisões. Opa, eu vou fazer então um Big Data de manutenção. Quando que trocou essa correia, quando que trocou esse óleo, como que está a variação de temperatura desse óleo, que horas que esse óleo esquenta mais. Por que isso é importante?
Porque normalmente a máquina vai estragar quarta-feira, 5 horas da tarde. Aí vai ter que parar, pedir uma peça em São Paulo. Imagina uma máquina que produz 2.000 solas por dia, ficar 4 dias parado, Nossa. né? Então, na hora que vencer a data de validade dessa correia, por exemplo, você já vai ter lá, assim, opa, já vai ter um aviso para você que venceu a data. Ah, não, mas ela está inteira, então não vamos gastar, mas já tem que ter uma no estoque, né? Porque a partir de agora vamos monitorar. O nosso banco de dados ali já está informando que qualquer hora isso vai parar. Então vamos marcar uma parada para um domingo, onde a fábrica não vai estar produzindo, tanto que a gente troca isso e põe ela para rodar de novo, né? Então o Lean com a indústria 4.0, um completa o outro. Só para finalizar essa parte, uma outra questão que a gente está batendo bastante na tecla é da ergonomia. Então, a gente vê aqui que tem algumas fábricas, né, que o trabalho, querendo ou não, ele exige muito da pessoa, de uma postura, sabe, ruim de trabalhar às vezes. Uma das coisas que a gente usa dentro do Lean Manufacturing é tentar, não é para demitir, eu vou contratar uma máquina então e para demitir as pessoas. Não é isso. É para a gente tentar achar uma forma, um apoio, fazer um suporte, desenvolver alguma coisa que não vai causar uma doença ocupacional naquela pessoa, naquele trabalhador. Então, além dessa, a gente não tá olhando só pro lucro, 100% pro lucro, também tá olhando para as pessoas, por que não? A gente já estamos ali fazendo um trabalho voltado, claro, né, principalmente pro processo, mas também para as pessoas. Então, se tiver algo que a gente, dentro do Lean, que a gente consiga melhorar e torne o trabalho daquela pessoa mais fácil, por quê? Tá ligado? Se eu torno o trabalho dela mais fácil para ela vai produzir mais. Simples assim. Então não é que a gente está olhando só para dinheiro, olhando para a pessoa, para realmente proporcionar para ela uma qualidade de vida melhor no trabalho, ela fica mais feliz literalmente no que ela faz, e com isso ela vai produzir mais também. Então é um benefício mútuo para todo mundo ali, é um loop, né? Todo mundo sai ganhando. Imagina que se o pessoal trabalha ali menos e produz 10% a mais, com certeza essa pessoa vai terminar o dia assim com a sensação de ter feito mais, ter realizado melhor. mais, porque o colaborador também tem que a sensação, quando ele produz, ele sai mais feliz também, Claro. né? A pessoa, quando você termina um trabalho bem feito, você fica mais feliz. Então, o que acontece? Vai trazer essa satisfação e ainda aumenta ainda a produção, a rentabilidade também, né? E se vender Voltando, mais, ainda gente, melhor ainda, né, Luciano? Gente, voltando no assunto do dinheiro, que querendo ou não, né, a gente precisa de resultado, mas o que você falou é muito real. Na minha dissertação de mestrado, meu mestrado foi de ADM. Eu escolhi um questionário, foi método Quant. Para quem não sabe, né, pessoal, possa estar nos assistindo, método Quant é a análise estatística de dados, né? É quantitativo. Então, o que eu fiz? Eu escolhi um questionário que media o grau de engajamento e satisfação no trabalho dos colaboradores de determinado estabelecimento, e ele fazia uma correlação desses dados com a produtividade. O que eu queria era provar que trabalhadores felizes produzem efetivamente mais e quanto eles produzem mais. Sabe quanto que eu achei? É curioso. 32% mais. É muita coisa. Mais bem 32. feito, né? Mais melhor ainda. Resultado melhor, um resultado que faz um cliente mais fidelizado, porque tá melhor, tá mais bonito, tá mais bem feito. E teoricamente eu vou falar sem gastar nenhum real, mas assim, porque são gastos pequenos, porque as ações de engajamento que eram feitas eram coisas simples, como você narrou, uma ergonomia melhor de trabalho, um horário que às vezes era mais flexível ou não de acordo com o que era possível, e que gerava uma satisfação no trabalhador tão grande que ele se sentia mais feliz e mais engajado. Então eram, teoricamente, ações baratas, que a empresa gastou muito pouco, ou quase nada. Para produzir 32% a mais, gente, isso é milagre da multiplicação dos peixes. A gente já trocou cor de lâmpada. A lâmpada era mais amarelada, colocou uma lâmpada um pouco mais branca. Mas não aquela que ofusca. Aumentou a produção. É inacreditável as coisas que a gente pega. né? Não, é assim, agora tem que colocar até num mestrado, no doutorado, pra gente medir isso. E pra que outras pessoas tenham acesso a esses dados. Igual ela falou, 32%, né? 32%. Pra mim é altíssimo esse número. Que é isso? É altíssimo. É quase um milagre mesmo. Então, assim, são coisas extremamente Se simples. for pensar que é um terço, né? 33%. Praticamente um terço. Praticamente um terço. Praticamente um E terço. pensa pra você ver, quantas pessoas, né, que precisaria para aumentar essa produção, né? E o final das contas é o seguinte, você coloca mais pessoas para aumentar isso aí, num ambiente que tá meio caótico, Vai ficar pior. não vai funcionar tanto, né? pior. É por isso que o pessoal fala assim, aumentei gente e não aumentou a produção. É porque o problema talvez está na ineficiência mesmo Fazendo errado, né, daquele na verdade. processo, né? Sim.
Você deu um exemplo muito prático aí. Às vezes a indústria é grande, a pessoa tem que deslocar há muito tempo. Nesse deslocamento pode acontecer até um acidente, ou pode acontecer Claro. qualquer Acontece um mesmo. tipo de coisa aí. A peça pode cair, pode estragar a peça, diversas coisas, né? Isso tudo E acontece e isso é anotado. Entra aí como desperdício. fica documentado, né? Aham. Show demais. Ô, Luciano, vamos pegar um outro tema para a gente debater. Nós vamos ter um tema aí também de como que o empresário pode economizar mais uma vez, né? Agora com o Invest Minas. A gente poderia entender como que pode reduzir a carga tributária e também conseguir investimentos né? Como que poderia simplificar para a gente essa ação aí? Então, pessoal, mais uma vez, é a questão da conexão de conhecimento. Dinheiro, nesse caso, para dinheiro barato e imposto barato. Qual que é o trabalho do Invest Minas, né? E isso eu posso falar, assim, né? Porque eu já trabalhei com eles, já fiz palestra com eles, eu conheço bastante do trabalho que eles fazem. O Invest Minas, ele é um braço do governo de Minas, né? Ele já existe há muitos anos com outro nome, mas nos últimos anos ele tem ganhado uma expressividade maior. O que que o investidor, o que que o consultor do Invest Minas faz? Ele é como se fosse um consultor empresarial. Então, ele analisa a situação ali de um determinado empresário, uma indústria, por exemplo, e aí ele até faz como se fosse um plano de negócio e mapeia as necessidades daquele empresário. Por exemplo, às vezes o empresário quer fazer uma expansão da planta dele. O Invest Minas pode avaliar para ele, peraí, quanto você vai precisar de investimento? X reais. Ó, o BDMG tem essa e essa linha de crédito. Você precisa de tais e tais documentos. Ah, maravilha, eu tenho esses documentos, eu tenho essas condições. Então, beleza, vamos marcar uma reunião para tentar conseguir esse crédito. E, gente, o que eu gosto de bater na tecla, tá? Não é serviço para inglês ver. Não é marcar reunião só para falar que fez a conexão, não. Se tiver condições reais, esse empréstimo vai acontecer. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Sobre a questão de isenções tributárias. Atualmente, o governo de Minas ele já tem consolidadas 87 isenções tributárias diferentes para diversas coisas. Inclusive, uma delas que eu achei muito interessante, né, é material de construção. Para material de construção tem várias. Eu não vou saber de cabeça, mas o pessoal do Invest Minas, se você marca uma reunião, um agendamento, gente, eu quero saber sobre a questão das isenções tributárias. Porque eu estou construindo uma nova planta, ou porque eu trabalho na indústria têxtil, ou porque eu vou investir no agronegócio e eu quero saber se existem algumas isenções tributárias aí que me beneficiem. O Invest Minas vai saber te dar essas informações. Outra coisa muito interessante também, terrenos. O Invest Minas, ele tem antigamente ele chamava Indy, né? Então, o Invest Minas, ele tem uma ferramenta que chama Indy Maps. Tanto você, empresário ou prefeitura ou qualquer órgão, até mesmo a FIENG, tem um terreno que está em desuso. Você cadastra lá e aí eu quero construir uma fábrica de sapatos aqui em Divinópolis. Entro em contato com o Invest Minas e falo, Invest Minas, eu estou precisando de um terreno estratégico aqui em Divinópolis. Existe algum? Quais são as condições? E o Invest Minas intermedia essa transação para mim. E assim, isso, gente, são exemplos pequenos, tá? Porque tem vários. Mas o interessante de vocês saberem o Invest Minas é um órgão de fomento ao empresário que vem do governo de Minas. Não faz nenhum favoritismo, não tem nada, não tem pegadinha, é somente trazer aquilo que já existe, só que mais uma vez eu bato na tecla até da metáfora que o Kildare fez de amolar o machado. Até bem pouco tempo, eu não sabia que isso existia. Né? Então é a questão do conhecimento, do fazer conexões, conhecer pessoas certas para você saber que esses benefícios, eles existem. E além disso, isso eu estou falando do que já existe, é consolidado, já acontece. Basta que você atenda às condições, você vai ser pleiteado. Isso já tem. Agora, em alguns casos, dependendo do projeto, é possível pleitear-se outros. Tanto de isenção tributária, quanto de logística, é possível. Existe essa possibilidade. Dependendo do projeto, às vezes é um projeto muito relevante para a cidade, um projeto muito grande, né? É do interesse do governo de Minas estar junto a esse projeto e trazer ainda mais facilidades. Pode-se pleitear outros.
Se deixar pra falar de investimentos aqui, eu vou falar até amanhã, porque eu acho isso o máximo. Quando eu descobri que existia isso, eu falei, gente, como é que a gente não sabe disso? Como? É possível. E é interessante, porque assim, às vezes o empresário vai nesse evento, né? Vai chegar lá, nesse momento não encaixa. Mas ele vai fazer um contato ali importante, que daqui 6 meses talvez venha a hora, né? Peraí, eu tô. Isso aqui para mim nesse momento é importante. Cadê o contato, né? Então você vai fazer o contato com a pessoa, o network ali. Então vai poder estreitar isso aí, entender e até fazer um planejamento, né? Porque vamos supor, às vezes você tem algo que você não, para agora não encaixa, mas será que até o final do ano é um tema que posso voltar a conversar com, né, com o Invest Minas? Será que tem alguma coisa? Não estava nem pensando em ampliar minha empresa, não tinha condição, mas com esse recurso aqui talvez Fica interessante. né, fica interessante. E mais uma vez a gente volta no que o Michael estava falando. Gera emprego para a região, porque às vezes a pessoa vai se perguntar, mas por que o governo de Minas vai fazer uma coisa dessa? Bom, porque vai gerar emprego para a região, vai gerar tributo para a região, vai movimentar a economia local. Então são tudo coisas que se interconectam, né, dentro de um ecossistema. Então isso é viável por quê? Porque vai ser bom para todo mundo. Esse negócio aí aconteceu recentemente, achei bem legal no evento que eu tava, deve ter menos de um mês. Pra mostrar como que esses eventos são, pro empresário, às vezes, parar um pouquinho o que tá fazendo e ir lá participar é importante. Teve 2 fundições, não vou falar o nome, porque até são de cidades diferentes, que a gente implementou uma tecnologia e no evento um dono, né, conversando, dono não, era um diretor da unidade com o dono de outra, que era uma empresa menor. Essa empresa menor instalou uma tecnologia que a gente instalou lá pra eles, que é o WISE, já dentro do conceito 4.0, a gente pode falar depois. E ele, na conversa informal, lá na hora do coffee break, ele, não, lá na minha empresa a gente instalou isso, o pessoal do Senai instalou lá, os benefícios foram esses, depois a gente pode até detalhar. E lá mas você deixa lá na sua empresa ver? E os caras concorrentes. Não, pode ir lá, vai lá, a gente vai lá, troca uma ideia, eu te mostro funcionando. Então, assim, se não tivesse o evento, como é que essas 2 pessoas iriam encontrar lá, né? Até pra trocar experiências, porque a gente aqui não tem a mesma experiência pra falar de fundição, de falar de tudo, a gente já conhece um pouco de tudo. Então, esse tipo de coisa a gente vê muito, esse network, sabe? De encontrar as pessoas, são concorrentes. Que nada, os caras vão se formar junto ali pra se fortalecer um ao outro ainda. É o que a gente tem visto hoje em dia, não acabou, não é mais assim, nossa, é concorrente meu direto. Não, posso ir na sua empresa? Pode, vem. É fantástica essa percepção, né? Eu vi um case de sucesso com a união no setor lá em Carmópolis. O pessoal tinha que produzir ali, produz tomate e levava no Ceasa. Então cada um tinha que levar lá. O pessoal se uniu e criou um entreposto, né? Com incentivo do governo e tudo. Hoje o pessoal vem carregar os caminhões lá dentro, né, da cidade de Carmópolis. Então, assim, eles ficaram muito fortes com a união do setor. Então, antes o pessoal falava assim, não, vou somar força aqui com o meu concorrente. Agora eles ganham muito na eficiência deles porque uniram, né? E quando a gente fala sobre isso aí, né, unir supostamente concorrentes, depois viram parceiros, às vezes traz uma tecnologia que atende os dois, que aumenta a eficiência dos dois. E o mercado é muito grande, né? Você está falando da China, né, que às vezes incomoda o mercado brasileiro. Agora, tanta empresa aqui no podcast é legal que a gente bate um papo aqui e começa a ver as empresas locais aqui que são fortes e que têm atuação nacional. Então é um orgulho pra gente até mundial, né? Tem muitas empresas aqui que exportam, né? E às vezes a gente não fica observando isso. E eu acho que tudo tem a ver com essa força, né? Quando um soma força com o outro. Não à toa, pessoal, o nome do nosso evento ele é Conexão Indústria 4.0. Porque o que a gente quer é unir forças. E lógico, com a cidade de Divinópolis, gostaria de agradecer toda a boa vontade e o carinho que vocês têm recebido a gente para poder realizar esse evento, via Kildare, via FIENG, via Senai, via Prefeitura, via Sebrae, todo mundo que está contribuindo para que esse evento aconteça, né? Mais uma vez, muito obrigado. Mas a ideia é unir para aumentar. Começando por Divinópolis, mas assim, se o meu sonho de princesa acontecer, com o Centro-Oeste todo. Porque juntos, gente, até questão... Mais uma vez, vamos voltar na parte financeira, que a gente sabe que empresário gosta de dinheiro, gente. O empresário gosta de falar de dinheiro. Então, vamos falar de dinheiro mais uma vez. Quando você junta várias indústrias, por exemplo, quando você vai trabalhar com um fornecedor, você consegue pleitear condições melhores em razão do volume. É verdade. Simples. Isso a gente tá falando de coisa boba.
Fora que, se você é do mesmo setor que eu, e como você falou, a gente começa a fazer um intercâmbio de informações, de tecnologias, eu posso te dar insights de coisas que você talvez não tenha pensado e você para mim. Então, não à toa, o nosso evento chama Conexão Indústria 4.0, porque é isso que a gente quer promover para gerar troca de conhecimento, para gerar troca de contato e crescimento para todos. Tem uma parte da indústria 4.0 que eu trabalho diretamente, que está falando no começo, questão da impressão 3D. Nós fornecemos peça para a indústria tomar decisões mais assertivas. Por exemplo, a Legal. gente fez agora, né, Maico? Fez, pra me entregar. Um pé de mesa para uma empresa de móveis aqui de Vinópolis que pegou uma licitação com a prefeitura, mas estava com medo de pedir para fazer uma matriz e injetar esses pés de mesa, porque não sabia se ia ficar legal, Uhum. né? Se a resistência ia ser legal, o designer, os encaixes. Então, o que eles fizeram? Não, Senai, vem cá, imprime para a gente um protótipo, nós vamos montar uma mesa, testar, olhar aspecto, equilíbrio, olhar tudo. Funcionou? Aí a gente manda injetar, porque fazer uma matriz para injetar um pé de mesa, a matriz é caríssima, mais de 60 mil reais. Então vamos fazer um protótipo. Faz um protótipo, a gente toma decisão em cima desse protótipo. Se precisa alterar alguma coisa, altera, imprime outra, até chegar no produto ideal. Quando imprimiu certinho, que chegou no produto ideal, pode mandar produzir que não vai dar erro. Então melhora a assertividade. Fantástico o que você falou aqui, porque uma das coisas do evento, nós vamos promover um tour lá pelo Senai, né, para poder conhecer isso aí de perto, né? Então, Luciano, nós vamos ter alguns horários, né, porque tem a visitação ali, ela tem a quantidade máxima de pessoas, né? 15 pessoas. 15 pessoas, então vocês vão abrir pra gente um espaço lá, não é isso? Para poder Claro. mostrar o que tem lá. 4.0, não é isso? Com o pessoal? maior prazer. E eu quero também gravar um vídeo lá, fazer uma visita lá pra gente gravar um vídeo convidadíssimo. falando sobre isso, porque aí nós vamos lá e falamos um pouco sobre isso para despertar o interesse da pessoa ir lá, né? Tira um tempinho, vai lá e conhece, porque é fantástico, né? Como que você vê esse protótipo, vê né, Como tudo que que vocês têm de conecta uma laboratório. máquina na outra, porque antes era difícil, né? Máquina de fabricante diferente não conversava com outras máquinas. Hoje em dia não tem mais isso. Com a indústria 4.0 você cria uma máquina virtual ali, comunicando tudo e põe isso na nuvem se quiser, e se estiver lá na praia lá, você vê o processo da sua empresa se você quiser. Sim. Né? É E muito toma interessante. decisão, né? Não só monitora, você ainda toma decisão de lá, se quiser. E isso que você falou para mim é o mais importante. O que faz um empresário tomar boas decisões? Bons dados. É isso. Informação é tudo, né? Na hora certa, confiável, né? Essa informação traz resultado. Luciano, vamos falar mais um tema, nós vamos falar também de eficiência energética lá no evento? Vamos. Eficiência energética, gente, é um tema que, assim, ele abrange uma série de coisas. Não é simplesmente energia mais barata. É avaliar, com base no seu padrão de consumo, aquilo que te atende melhor. Para que no final você consiga ter ali uma economia de energia. Isso passa por uma série de processos, né? Primeiro você tem que entender com o que você gasta. Aí depois você tem que avaliar a ponta, né? Como vocês do Senai acabaram de dar um exemplo brilhante, às vezes uma máquina mal regulada, ela vai estar consumindo mais energia porque ela está mal regulada. Outra questão, horários de consumo. Dependendo do horário que você consome energia e das fontes energéticas que você tem disponíveis, e aí a gente vai falar aí da tão clássica, né, a fotovoltaica, mas a gente vai usando também a própria rede da CEMIG e fazendo esse gap, assim, essa análise do que é mais barato dependendo do seu horário de consumo, você consegue reduzir o consumo da sua indústria investindo para que uma pessoa que entende de todos esses trâmites faça um plano de consumo para você. Então, isso também é uma coisa que eu acho, assim, muito novo, mas que faz total sentido. E a gente vai falar tanto desse assunto que a gente vai chegar, inclusive, a mencionar questões como iluminação pública e as Smart Cities, que é um assunto que está muito em alta, né? A gente, inclusive, tem cases da região, a gente vai trazer cases de sucesso implementados aqui de Minas, e eu acho que vai ser, assim, de um ganho para o empresariado e para a indústria local saber desse tipo de solução e começar a se preparar para isso, muito legal. Sem contar também, né, pessoal, que a gente está tendo aí a chegada do gás
aqui em Divinópolis também, que ainda está chegando, não chegou, mas que vai trazer um novo paradigma também, talvez aí até energético para a gente, no sentido de indústria. Eu sei que tem um parceiro também que vai falar sobre o mercado livre de energias, né? Uhum. Que alguns empresários podem fazer essa mudança, comprar energia, recebe pela CEMIG, mas compra, né, de outra distribuidora, né? E com isso pode ter economias também. De acordo com o padrão de consumo. De acordo com o padrão de consumo. Então, primeiro saber, né, conhecer melhor ali aquela realidade daquela indústria, daquela empresa ali, e ver quais são as opções que ele pode depois aderir e né, conseguir otimizar aí, né? Bom, temos ainda sobre proteção de dados, que é uma coisa interessante, que é um tema que nunca acaba, né? Porque enquanto tem um protegendo, tem 10 ali tentando invadir, né? E esses que tentam invadir, nem precisa ser 10, né? Pode ser um, mas ele fica o dia inteiro por conta disso, né? E mais uma vez a gente vai cair naquela mesma coisa do dinheiro, da assertividade, da informação. Gente, a empresa ela tem 2 ativos principais que vão garantir que ela tenha sucesso ali. O primeiro são os dados. O segundo são as pessoas. E tem que ser usados, tratados e protegidos corretamente de acordo com a dignidade que eles merecem. Tanto as pessoas quanto os dados. Porque pensa bem, se você é uma empresa de logística e você perde todo o seu banco de dados de rota por 5 dias, o que acontece com o seu negócio? Quanto de dinheiro você perde? Até máquina para, né? Tudo. Porque a máquina você tem que ter o que você vai imprimir nela. Uhum. Se você perde os projetos, Software. Se você pega e para tudo, você Se desliga as a máquinas. FIENG Né? sofre um ataque amanhã, Deus me livre guarde, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí depois só fala, bruxa. Não, Deus me livre guarde. Mas se a FIENG sofre um ataque amanhã, todos os softwares de gestão da FIENG param de funcionar por um dia. Mas até com esse IoT, né? Essa internet das coisas que a gente tá vivendo, imagina a fórmula da Havaianas na rede, alguém a Coca. Eu acho que esse assunto, eu comecei no TI também, tá, Kildra? A gente, comecei a minha vida profissional no TI, depois eu migrei pra elétrica aos pouquinhos, até fazer engenharia. Eu acho que dentro do conceito da 4.0, essa parte de cibersegurança é importantíssima, é um pilar para segurar tudo. Eu até falo com um pouco mais de detalhes sobre isso. Eu acho que um episódio muito triste, até falar de eficiência e de proteção de dados ao mesmo tempo. Pandemia. Na pandemia, só voltando rapidinho nesse assunto da eficiência, tinha empresa que preferiu parar o processo dela e vender a energia elétrica dela porque era mais lucrativo. Então, só para o pessoal entender o porquê que isso vai estar nesse... a gente vai falar sobre esse assunto no evento, devido à importância, não só financeira, né, de estratégia da empresa. Eficiência energética, hoje o Senai vai oferecer consultoria só nisso agora, inclusive eu vou ser um dos consultores nisso. De eficiência energética. Eu tenho ar-condicionado, tá há 20 anos lá. Vamos calcular para ver qual que é o custo disso. E se eu colocasse um dual inverter? Quanto que eu vou deixar de ganhar? Qual que é o payback disso para me pagar? Nós vamos oferecer isso aí tudo. Motores de baixa eficiência. Motor lá que tem 50% de eficiência. Hoje a gente tem motor com 95% de eficiência. Vamos calcular e vamos fazer o payback disso também. Em relação à pandemia de novo também. A pandemia ela foi um caos na nossa história, mas ela ensinou muita coisa pra gente. E eu acho que a parte de TI realmente foi... Se não tivesse a parte... Eu acho que tinha parado... Tinha sido muito pior. Teve um caso que aconteceu nos Estados Unidos. E o pessoal... Que morreu gente por conta de dado. Mas qual que é a relação? A relação é a seguinte. Tem um hospital lá que tava no ápice da pandemia. Que inclusive eu lembro disso. Pra passar no jornal. Que foi naquela época que tava morrendo muita gente na Itália. Que a Itália tava... Não tinha nem onde pôr tanta gente morta. E o pessoal, né, como você falou, tem um tentando fazer o bem e tem 2 querendo atrapalhar, né? Uhum. Invadiram um servidor de um hospital com um ransomware. Aquele vírus que pega os seus dados, né, e criptografa tudo. Ou seja, põe uma senha e pede um resgate. Geralmente pede um Bitcoin, porque tá numa conta que você nunca vai achar a pessoa e por aí vai. No momento que eles travaram tudo, os prontuários não eram no papel, era no computador. Travou tudo. Então eles não sabiam qual que era a dosagem, qual que era a situação, os médicos, os enfermeiros naquele caos todo. Não sabia. Começaram a transferir essas pessoas para outros hospitais de ambulância. No meio do caminho, uma pessoa acabou morrendo. Porque não sabiam, não sabe como administrar. Qual que é a dosagem disso, o que ela tomou, como é que ela tava, né? Porque já tava todo mundo em pânico e ficou pior. Por fim, os hackers acabaram devolvendo parte do sistema e depois de forma integral. Também bloquearam aquela parte, tudo na pandemia, aquela parte de óleo, ficou parte dos Estados Unidos lá sem combustível. Nesse o caso foi abafado e parece que eles pagaram o resgate de fato. A própria Capcom, aquela que fabrica jogo, né,
famoso Street Fighter é um deles, teve os servidores invadidos, diz que o resgate foi pedido em torno de $1 bilhão. Abafou também, ninguém sabe se pagou, se não pagou, e se tudo vem disso aí, ó. O que acontece? Recentemente a Unimed também. Teve prefeituras aqui já também que ataque de... Acho que o pior vírus do mercado hoje é o ransomware, né? Acho que é o pior deles todos. Eu não talvez vocês dois talvez tenham mais conhecimento sobre isso, mas na minha opinião, como até profissional da área, que já trabalhei com isso, é o ransomware. Pior que qualquer um deles, spywares ou outros aí. Quando aconteceu essas questões, a gente viu da importância da computação em nuvem, que é outro pilar da 4.0. Parece ser chato, mas é um negócio que só quando você compreende essa esfera toda aí que você vai ver a importância disso. Hoje em dia, geralmente, por que não é tão interessante mais eu ter um servidor dentro da minha empresa? Por que eu não vou lá e eu não compro um servidor na nuvem, um hardware na nuvem, né? O pessoal às vezes não vai entender isso. Em vez de eu ligar lá na Dell, lá na IBM, quanto tá um servidor de tal, configuração tal, um hardware tal. Não, eu entro na internet e vou lá, por exemplo, na Microsoft, na Amazon, na AWS, né, ou na Huawei, tem a Huawei Cloud, tem a Amazon através da AWS, Microsoft Azure, o Google Cloud. Eu quero um servidor que tenha tanto de processamento, tanto de memória RAM, tanto de armazenamento em HD, tanto de banda para cada área. Por quê? Porque se eu compro isso na nuvem, se a minha empresa, por exemplo, como ela falou, pegar fogo, e em vez de eu pagar um funcionário ali que é só ele olhando tudo, quando eu compro na nuvem, eu tenho a certeza que, com certeza a Microsoft tem uma segurança melhor do que a minha, na minha humilde empresa lá, independente do porte, né, que os caras trabalham só com aquilo. Então, hoje em dia as pessoas, não vejo mais muita vantagem, né, das pessoas manter esses dados assim. Primeiro, dados só dentro da empresa, pode acontecer, igual ela falou, um funcionário mal intencionado, um incêndio, uma invasão, não é mais vantajoso você ter isso. Você tem que ter backup, sim, você tem que ter seu HDzinho externo ali, né, que você vai colocar seu banco de dados ali, e assim, ó, tá lá, mas tá aqui comigo também. Se acontecer alguma coisa com aquela empresa lá, né, se parar lá por conta de uma guerra, tá aqui comigo. E outra coisa, né? Hoje a gente, além de todas essas questões estratégicas, todas essas questões de indústria 4.0, a gente tem a LGPD. É mandatório. Se vazar, vai ter sanção. Porque já é lei. Então você tem que ter cópia protegida, né? Porque protegido. Se você faz um backup e ele não está dentro da proteção da LGPD, você passa a ter um problema, né? A gente tem todas essas possibilidades nas nuvens públicas, mas no Conexão Indústria, a gente vai ter também um especialista da MG Data, que é uma empresa aqui de Itaúna, que fala sobre as soluções de nuvem que ele fornece do data center dele, que é aqui em Itaúna. Ou seja, é um data center de baixa latência, né? Para quem quiser contratar. Tá próximo. Então, assim, a velocidade que você consegue disponibilizar aquilo ali, né? Que viaja aquela informação é muito mais baixa. Sem contar também que pode ser muito mais personalizado. E é um especialista que está aqui do lado. Então, toda hora a gente volta naquela mesma coisa. Muitas vezes a gente tem aqui do lado coisas que a gente talvez não contrataria se nunca tivesse falado desse assunto, né? Porque é uma coisa que eu fiquei até feliz que você tá informado, porque você já está nesse contexto da indústria 4.0, porque muitas pessoas não têm nem noção, nem sabe que existe um data center na nuvem. Então, assim, e tá tudo interconectado a otimizar os recursos, usar melhor, desperdiçar menos, render mais, performar mais, e tudo isso com soluções que estão aqui pertinho e que vocês vão poder conhecer aí no Conexão 4.0. Acho que agora, né? Tudo que é bom dura pouco, né, Kilber? Mas tem mais. Vamos falar um pouquinho mais da iluminação pública, né? Um dos parceiros vai vir falar sobre isso também. Eles têm uma coisa interessante que é uma coisa já é normal para essa questão de cidade inteligente, que é que você pode rotear a internet através das luzes, né? Eles têm um negócio um diferencial legal, que a luz consegue ter a dimerização. Eu não sei se a palavra certa é essa. Você consegue dimerizar, você consegue diminuir e aumentar a luz. Isso. Então, por exemplo, chega um horário lá, fala, não, esse horário eu quero que ela fique mais fraca. Não, esse horário é mais forte. Então, com isso, aumenta a eficiência. Situação de nublado. Você consegue aumentar a eficiência ali, economizar energia e ainda ter a telegestão também. Olha, a luz de tal lugar está queimada, tem que ser trocada. Eles têm essa experiência para poder trazer também. Então, vai ser um conteúdo legal aqui para poder debater. E demonstrar esse tipo de coisa que com certeza, né, nosso sonho é que, assim, Divinovos eu vejo que está numa fase muito boa, né, de muitas melhorias,
E tudo que a gente vê que é bom, quem sabe implementa em Divinópolis também, que a gente, né, vai tendo uma cidade cada vez mais inteligente, mais conectada, mais otimizada, né? O aplicativo para manutenção já funciona, beleza. Funciona muito Tem bem. uma É, só etiquetinha lá no poste, Esse eu funciona muito bem mesmo. digito lá, não demora um dia para eles lá consertar. a iluminação. Até a Já medição. funciona bem isso. Funciona. Até a medição né, que a gente vê o leiturista na casa da gente, com o conceito de Smart City, a gente consegue, dispensa, né, o uso ali, que a gente tem gateways espalhados, né, como se fosse os pontos que vão receber, né, para não entrar muito em detalhe, que o assunto às vezes é meio chato, para quem não é do TI, mas não necessariamente precisa mais do leiturista. A gente consegue fazer essa leitura já e cair tudo no servidor da própria CEMIG. Já tem também esse tipo de tecnologia já está sendo usado já. Já tem já Bem legal, implementado né? já. Aumenta a velocidade. E às vezes hoje em dia você não pode, né, deixar o padrão pra dentro, né, casa, né? Mas pode acontecer de às vezes a pessoa tem uma casa antiga e o padrão tá lá de dentro. Então às vezes vai lá fazer a leitura, tá fechada a casa, não tem ninguém, aí o cara vai jogar um valor ali próximo, né? Às vezes não era aquilo que você ia pagar, é claro que depois compensa, mas evita esse tipo de problema, esse constrangimento todo, né? Às vezes o cara jogou um valor a mais, a pessoa, né, ficou ali com a grana curta literalmente por conta desse problema de estar com a casa fechada. Eu acho que em breve aí, muito em breve mesmo, tá? Essa região centro-oeste aqui, né? Acho que em Minas todos, mas que essa região centro-oeste aqui, metropolitana, vai estar com esse conceito aí muito, muito em breve. Dessas Smart Cities aí. Tomara. Muito, muito bom. Tá caminhando pra isso. Porque se precisar de câmera da Darro, eu vendo, viu, gente? Gente, então eu vou deixar um recado para vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente aqui. Esses temas que a gente trouxe, nós trouxemos imaginando que vai ser um tema que vai conectar o pessoal da indústria, né, o pessoal do governo, e trazer conhecimento, né, trazer debates importantes ali para poder abrir, né, a cabeça da pessoa. Peraí, eu acho que está na hora de eu dar uma modernizada aqui, dar uma melhorada aqui. Eu já tenho isso aqui, mas como que eu poderia fazer ainda melhor? E também gostaria, né, que você deixasse um comentário para a gente aqui, qual que seria um outro tema para a gente poder debater, porque a ideia vai ter esse circuito, né, as 4 cidades, Divinópolis, Itaúna, Pará de Minas e Bom Despacho. E nada impede de uma próxima cidade a gente trazer um outro tema, né, aprofundar num determinado assunto, né? A gente quer conhecer a indústria, a demanda, a dor da indústria, para que a gente consiga trazer mais conhecimento, né? E às vezes da mesma área, né? Às vezes, igual você falou aqui de alguns temas importantes, às vezes numa região está querendo uma área melhor. E nada impede também, né, Luciano? Quem participou de Divinópolis, participar de Itaúna, que vai ser um outro network, vai ser outra, né? Eu acho que vai ser muito rico isso. Porque o empresário daqui vai para o empresário de lá, às vezes essa percepção que existe do concorrente, às vezes lá ele não enxerga como concorrente, porque está em outra cidade, e às vezes ele faz um network legal ali e faz uma conexão muito importante, né? Então acho que fica legal esse convite de... Sem contar, gente, que existem uma série de parcerias que empresas de cidades próximas podem fazer até por uma questão logística. Porque quando vamos supor, eu sou de Divinópolis, se eu tenho uma ponta de execução em Itaúna e a gente combina aí até percentuais para isso, eu vou atender um raio maior de clientes. Eu aqui com somente a minha unidade de Divinópolis, ou vice-versa, talvez não conseguiria atender tão bem o cliente de Itaúna, ou o cliente que está do lado ali na... Como é que é aquele Itatiaia-Sul? Então, para eu pegar um raio maior, se eu tenho vários parceiros locais, aquilo vai multiplicando o meu negócio. Então, acho que a gente tem que, cada vez mais, e a ideia desses 4 eventos é essa, perder esse medo de se unir. Porque eu acho que não, muito pelo contrário do que dispersar, vai somar e vai aumentar. Eu acredito demais na região centro-oeste, eu acho que assim, a gente está começando uma movimentação que eu vejo que vai ser cada vez maior aí ao longo do tempo. Porque potencial a gente tem muito e coisa boa na região aqui a gente tem demais. Luciano, então para finalizar, vamos deixar o convite aqui então, né, para os prefeitos, secretários de Desenvolvimento Econômico, indústrias, a indústria têxtil, indústria de fundição, indústria de fundição, metalúrgica, calçadista, que é muito forte em Nova Serrana, também está aqui pertinho da gente. Todo mundo é muito bem-vindo, salientando que para os convidados, os inscritos, o evento é gratuito, nós só vamos pedir a colaboração aí do alimento não perecível para melhorar ainda mais a entrega do nosso evento, porque a gente vai fazer tudo isso aqui que a gente se predispôs e ainda vai ajudar quem precisa, né? E assim, vamos disponibilizar o link
né, nos cortes aqui do episódio que vão veicular aí. Se tiverem alguma dúvida, é só chamar a gente no direct, a gente vai colocar todas as informações. E o nosso primeiro evento será em Divinópolis, na sede da FIENG, dia 21/3, uma quinta-feira, a partir das 14 horas. Estão todos convidadíssimos. Então, ainda para fechar, pequeno, médio e grande, né? Então, a pequena indústria que tem visão... Sim, a pequena indústria que tem visão de crescimento, a média que já está passando por alguns desafios, e a grande também. Nós temos como atender a indústria grande também. E aí, para finalizar o evento, a gente vai ter um chopp também, né? Um chopp de network, né? Para poder mimar os nossos convidados, a gente vai ter um chopp aí, um buffet delicioso aqui da cidade, que eu ainda não vou falar qual é, para mimá-los aí ao final do evento e vocês trocarem os contatos, porque a gente gosta de negócio fechado. Para depois a gente mostrar case. Pois é, e aí, ó, quem assistiu aí e participou do primeiro evento, que foi lá em Luz, deixa seu comentário aqui, fala o que você achou de interessante. E na sequência também, né, quem participar desse evento depois volta aqui, comenta, né, do que aconteceu, porque o legal de estar aqui no canal do YouTube é legal porque fica um histórico, né? Então a pessoa pode voltar, não, fui no evento, gostei disso, gostei daquilo, isso foi legal. A gente pode manter isso aqui e convidar para os próximos também, né? Então salva essa data aí, 21/3, de 14 às 21 horas. Às 21 horas, espero todos vocês lá na FIENG. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Luciano, por ter vindo de Belo Horizonte para a gente poder gravar esse episódio aqui. Obrigado, João Paulo. Tô curioso de ir lá, né, para a gente fazer esse vídeo lá, mostrando esse laboratório de vocês. Eu lembro de quando foi inaugurado, eu não tive como ir lá, né, mas foi bem divulgado como foi importante essa aquisição, né. Quero aproveitar e agradecer, né, o Edgar que está aqui nos bastidores aqui, que foi a ponte, né, de conexão, né, para que a gente conseguisse gravar esse episódio, que a gente conseguisse unir para organizar esse evento, né? E vai ser muito legal que vai ser um evento ali para trazer esse conhecimento, essa conexão, né, para a indústria, né, e para os empresários, né? Porque eu acho que o empresário tem que pensar muito nisso aí. Se você tá com uma informação ali que te ajudou bastante, às vezes ajuda um outro ali que está passando por esse momento. Daqui a pouco o outro vai fazer o mesmo por você e a gente vai somando energias e crescendo. Aprende sozinho é inteligente, mas quando a gente aprende com os outros, né? Com o erro dos outros, é muito melhor, né? E muito menos dolorido, né? Menos dolorido. É mais estratégico, menos né? prejuízo, né? É verdade. Pessoal, quero agradecer nossos apoiadores. Ícone Contábil, a gente traz conhecimentos aqui, técnicos de contabilidade, gerencial. Canto Marcas e Patentes, falamos sobre registro de marca, a importância do empresário, né? Vamos falar da indústria. Às vezes a pessoa faz um produto excelente, não registrou a marca, lá na frente pode ter problema com isso, né? Agradecer também a Fractal, que vai falar com a gente aqui sobre conteúdos de investimento, aquele empresário que está precisando aí de guardar seus recursos ali com uma rentabilidade mais segura, ou às vezes câmbio, né? Eles trabalham com a parte de câmbio também, para poder economizar nisso aí, fazer uma operação mais segura também. A Certo Seguro também, que traz para a gente conhecimentos de seguros, que pode deixar o ambiente mais protegido. Pilar Digital, né, a agência que ajuda a crescer aí no digital aí, nesse mundo aí do podcast, de criação de conteúdos. E Teletec também, que traz para a gente aí tecnologia, né, equipamentos aí de pronta entrega com muita facilidade. Muito obrigado, né, e até um próximo episódio.